Nessa edição do PB Desporto tem informações das principais ligas aqui do continente europeu e no Brasil. Antônio Manuel Góes falando dos estaduais, dos prejuízos das equipes no Brasil com essas competições meia boca e também, é claro, a situação dos clubes brasileiros, alguns lá em cima e outros com dificuldades financeiras. Tudo isso, fiquem ligados após a nossa vinheta. E a gente inicia essa edição do PB Desporto neste sábado, 27 de janeiro de 2024. E eu vou direto, sem perder tempo. Quero ver Antônio Manuel Góes, quero saber as informações do futebol brasileiro, que agora está naquela fase dos estaduais. Os estaduais, há muito tempo, nós mesmos aqui no PB Desporto somos críticos pelo baixo nível dessas competições, os prejuízos que elas causam às equipes de maior poder financeiro. É claro que as equipes pequenas precisam jogar, mas a verdade é que enquanto não tivermos uma liga no futebol brasileiro, essa situação vai permanecer. E aí eu quero ouvir Antônio Manuel Góes com as suas informações e as suas opiniões. Antônio Júnior e seguidores do PB Desporto. A cada começo de temporada, com a largada dos campeonatos estaduais país afora, surgem as ponderações sobre os prejuízos desses eventos em relação ao calendário brasileiro e continental, a envolver os clubes de maior investimento. O entrave reside justamente no conluio entre a CBF e as federações estaduais, esses famigerados cartórios que, a exemplo da entidade nacional, vivem às expensas dos clubes filiados, submetidos à superposição de disputas que sacrificam os elencos e suas comissões técnicas, via de regra responsabilizadas pelo mau desempenho eventual das equipes, no curtíssimo período após as férias de fim de ano, com todas a competir em torneios inexpressivos de curta duração. As federações estaduais são mantidas por verdadeiras oligarquias esportivas, cujos dirigentes, não raras vezes, obedecem a uma lógica permissiva de hereditariedade, na passagem do bastão de pai para filho ou para um agregado da família. Aliás, o maior exemplo, mau exemplo, dessa sinecura familiar ocorreu décadas atrás, quando João Avelange, alçado à presidência da FIFA, deixou a CBF aos cuidados do genro Ricardo Teixeira, à época gerente na aviação Cometa, famosa na ponte rodoviária Rio-São Paulo, de sua propriedade. Clubes de qualquer nível nos estados pagam caro pela vinculação federativa. Aliás, tudo começa nas pequenas ligas do interior, dependentes do dispendioso reconhecimento das federações para funcionar. É aqui que fica evidenciado o prejuízo dos clubes de maior investimento em cada estado, obrigados por regulamentos draconianos a jogar com força máxima nos eventos patrocinados pelas tais federações regionais. Aí você pergunta, por que os clubes tecnicamente mais qualificados não impedem a perpetuação dessas sesmarias desportivas? Ora, nas eleições das entidades estaduais, a manutenção de sua cartolagem é garantida, no mais das vezes, pelos votos das ligas interioranas, geralmente em maior número que os clubes, cujas atividades dependem de recorrentes favores das federações, como o fornecimento de material desportivo às agremiações amadoras das pequenas localidades. Os grandes clubes deveriam participar dos estaduais com suas equipes B, mas isso representaria uma perda para as previsões orçamentárias das federações, dizem elas. Como podemos depreender, o país inteiro é refém de campeonatos estaduais de baixo nível técnico, e enquanto a criação de uma Liga Nacional dissociada da CBF se arrasta na perspectiva de improbabilidade,
Os clubes de maior investimento pagam o ônus da incrível leniência com que se comportam diante das respectivas federações provincianas. É assim, infelizmente, que a música toca. Tá legal, Antônio Manuel Góes. Eu falei antes, você agora também tem a mesma opinião. Enquanto não tivermos uma liga no futebol brasileiro, a situação vai continuar dessa forma. As notícias aqui da Europa: a Premier League vai ter jogo só na próxima terça-feira. A gente vai abordar a Premier League, a maior competição, a maior liga, né, do continente europeu, na segunda-feira, no Curtas do PB Desporto. Mas vamos falar aqui agora da Liga Portuguesa e da La Liga, o Campeonato Espanhol. A Liga Portuguesa, os jogos das equipes principais. Nesse domingo, Futebol Clube do Porto, terceiro colocado com 41 pontos, jogando fora de casa contra o Farense, que é o sétimo colocado, fazendo uma bela campanha. O Vitória de Guimarães, jogando fora de casa, é o quinto colocado, 36 pontos ganhos, mesma pontuação do Braga, que é o quarto colocado. O Vitória vai jogar fora de casa contra o Gil Vicente. Já o Benfica, o vice-líder do campeonato, 45 pontos ganhos, atuando também na casa do adversário contra a Estrela Amadora. O Sporting, que é o líder do campeonato, 46 pontos ganhos, recebe no seu estádio José Alvalade a equipe da Casa Pia. E o Braga, que é o quarto colocado, 36 pontos ganhos, vai jogar contra a equipe lanterna do campeonato. Vai receber o Chaves, que é o lanterninha, é o time do Hugo Souza, ex-goleiro do Flamengo. A equipe do Chaves muito limitada, muito fraca. A tendência é que seja rebaixado, que volte à segunda divisão do campeonato português. Informações da La Liga, os jogos das equipes principais nesse final de semana. Teremos a equipe do Barcelona recebendo o Vila Real. O Barcelona é o terceiro colocado da competição, 41 pontos ganhos. O Las Palmas recebe o Real Madrid, o segundo colocado com 51 pontos ganhos. Esses jogos no sábado. No domingo, Girona, que é o líder do campeonato. Girona vem fazendo uma bela campanha, fica ali oscilando o segundo, o primeiro, né? Tá realmente fazendo campanha fantástica, já há muito tempo que ou lidera ou é segundo colocado nessa briga com o Real Madrid pelo título. É uma briga que está aí se consolidando já há algum tempo. Girona, de fato, fazendo a campanha não surpreendente, né? Porque é um time que vem já há algum tempo se estruturando e agora vem confirmando que tem uma boa equipe, tem uma boa estrutura e está brigando pelo título. É atualmente o líder do campeonato espanhol e vai receber a equipe do Celta de Vigo. O Atlético de Madrid, que é o quarto colocado, vai receber a equipe do Valência, e o Atlético de Bilbao, que é o quinto colocado no campeonato, encarando o Cádiz, jogando em seu domínio. Os jogos das principais ligas aqui da Europa. E agora eu volto mais uma vez você, Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro. Tem mais informações. Você vai abordar agora essa situação, né, dos clubes com maior poder, maior investimento, e aquelas equipes que lutam com dificuldade também, que com menos estrutura. Aí, Antônio Manuel Góes. Na contramão dos sonhos de títulos alimentados pelo torcedor, a adesão dos primeiros clubes brasileiros ao sistema da SAF, Sociedade Anônima do Futebol, ocorreu por conta de décadas de gestões irresponsáveis que os levaram literalmente ao fundo do poço. Cientes de que, devidamente organizado, o futebol brasileiro poderia possibilitar lucros exponenciais, como acontece mundo afora, experientes investidores externos aqui chegaram para ganhar dinheiro, claro. Dono do grupo de empreendimentos esportivos R9, Ronaldo Nazário, assumiu por 400 milhões de reais o falido Cruzeiro, na certeza de que, longe das lembranças sentimentais de seus tempos de jogador adolescente no Clube Estrelado de Minas, de onde se transferiu para a Europa e chegou ao nível de fenômeno no futebol mundial, ele fez um vantajoso negócio na Bacia das Almas,
que está administrando pacientemente, certo de alvissareiro retorno da grana investida no médio ou longo prazo, apesar da estratosférica dívida por cujo pagamento passou a responder. Como John Textor do Botafogo e a 777 Partners do Vasco da Gama, Ronaldo Fenômeno e sua R9 não estão a martelar prego sem estopa. Claro que não. Mas em meio à tormenta de clubes de futebol cronicamente endividados no Brasil, um grupo de sócios proprietários de um deles, o Flamengo, constituídos de especialistas no mercado de capitais, se habilitou eleitoralmente a transformar, 10 anos depois, com pés no chão, um rombo tido como impagável de 750 milhões de reais em receita orçamentária anual de 1 bilhão e 300 milhões. Na esteira do processo de investimentos e construção de credibilidade, os resultados desportivos que todos conhecem, a partir de 2019, embora destoar do ciclo virtuoso, a gerência amadorística de seu futebol profissional, carro-chefe da companhia, fato que depõe contra a reconhecida expansão mercadológica da marca Flamengo. A exemplo de um seleto contingente de clubes hoje com finanças estruturadas ou a caminho disso, por que os ainda mal resolvidos a empurrar dívidas colossais com a barriga não chamam os credores para o acerto de contas, a começarem do zero uma nova perspectiva? Ah, mas a torcida não entende. Entende sim, como entenderam as dezenas de milhões de rubro-negros que hoje constituem uma galera de dimensão transnacional. Cada qual, nos limites de suas possibilidades, pode dar a volta por cima e responder em futuro próximo ao clamor das apaixonadas multidões de adeptos por vitórias e troféus Antônio Júnior. Perfeitamente, Antônio Manuel Góes. Você destacou, abordou muito bem essa situação, porque no Brasil nós temos, foi o que eu falei antes, a gente tem 3, 4 equipes sendo muito otimistas, tá? Eu digo 3, 4 equipes que estão no nível acima. Agora, 2 delas, quais? Flamengo e Palmeiras. Muita gente fica, mas o meu time é grande. Gente, a gente tá analisando aqui de forma jornalística. Se você for falar de paixão clubista, é uma outra coisa. Todo mundo tem o seu clube, todo mundo torce pelo seu clube, independente se ele está mal, se ele tem uma estrutura melhor ou pior. Agora, não tem como negar que um clube que deve muito, que um clube que quer fazer aquilo que ele não pode fazer, é o caso do Corinthians. Aí parece que as pessoas estão, mas eu até falei na live do Bebê do Esporte que a gente fez na última quinta-feira, essa semana a gente fez num dia à parte, né? A gente costuma fazer na terça, que um conhecido meu aqui de Portugal, corintiano, ele ficou chateado, mandou um áudio para mim, né? Tava, por que você fala mal do Corinthians? Não é falar mal, meu amigo, não é falar mal. A gente aqui analisa o futebol, a gente bate, elogia o que tem que elogiar e critica o que tem que ser criticado. Aliás, esse é o trabalho, né, de um jornalista, é você abordar os assuntos como eles são. O Flamengo tem uma situação muito acima dos demais, o Palmeiras está ali junto, só que o Palmeiras, a gente sabe que tem uma investidora que é a presidente, que coloca lá a empresa dela para patrocinar o clube, ok, legal, mas se ela um dia sair, né? Tem esse porém. O Flamengo é investimento do próprio Flamengo, é investimento de empresas do Flamengo. E a gente espera que as outras equipes vão nesse mesmo rumo. Agora, enquanto você tiver dirigentes que não conseguem enxergar a realidade do seu clube, vai ficar nessa, empurrando com a barriga, porque é o caso do Corinthians. A gente critica o Corinthians porque é inadmissível que um clube com a segunda maior torcida do país, um clube com uma grande história, com conquistas, ache que não tem que fazer acerto, não tem que pagar a dívida, não tem que botar o pé no chão, ficar alguns anos como o Flamengo fez, para se reestruturar, mas não, fica nessa de querer empurrar com a barriga, não, vamos contratar jogadores caros, como? Vamos investir, como?
é querer enganar o seu próprio torcedor. E você falou bem, o torcedor, ele pode até chiar, mas ele vai ter que aceitar. Se o dirigente chegar, a gente vai passar 3, 4, 5, 6, 7 anos aí, investindo pouco dentro da nossa realidade, vamos acertar as dívidas, e aí começar do zero. A verdade é essa. Enfim, a gente está aqui para, volto a dizer, abordar os assuntos como eles são, simples assim. O PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!